Na semana passada, 2 focos de peste suína clássica foram detectados em criações familiares no município de Lagoa do Piauí, a 42 quilômetros de Teresina. A ministra Tereza Cristina se reuniu na quarta-feira com o governador do estado, Wellington Dias, e já planejou uma ação integrada para criar programas de erradicação da peste suína clássica e evitar que a doença se alastre. Cerca de 800 animais tiveram que ser abatidos. No ano passado foram encontrados 41 focos em 18 municípios do Ceará, levando ao abate de 2.600 suínos. Mas será que devemos nos preocupar com a peste suína clássica? Para responder essa pergunta, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. É motivo de preocupação? Bom dia a todos vocês. Com certeza. Hoje no mundo, você não tem mais uma doença que esteja restrita a um país. Há um risco dela se esparramar por outros países, por outros continentes. Com a questão da globalização, de viagem, veículos, navios, ou seja, há várias alternativas de contaminação. Muitas doenças você não tem um controle efetivo com vacinação ou com outras medidas profiláticas. A única maneira é você eliminar o foco. É o caso da peste suína. Aqui no Brasil é a clássica e lá na China a peste suína africana. Você vê a ideia do problema, que na China se fala que mais de 200 milhões de animais serão abatidos para controlar esse surto de peste suína africana. Então, o que acontece? Há uma necessidade, não, isso nós estamos falando de suínos, mas isso vale para todos os animais, para plantas também. Você tem que ter um controle fitossanitário e um controle sanitário de entrada de produtos de origem animal e vegetal. Para quê? Para você evitar a chance de trazer esses vírus ou essas fontes de doenças para dentro do território nacional. No Brasil, você tem, o Ministério da Agricultura faz as normas, faz a legislação, etc., sobre essas questões sanitárias. Porém, normalmente, quem faz a operação de campo são os estados. A grande dificuldade nesse momento é que os estados estão indo tudo para a insolvência, em função da despesa de pessoal, com ativos, inativos, com despesa com juros, etc. Não tem recursos para fazer um trabalho mais intenso, mais efetivo. Esse é um problema sério. O Brasil tem que parar e pensar. Hoje, nós dependemos muito da exportação de carne de frango. No caso das aves, você tem a questão da gripe aviária. A gripe aviária, nos Estados Unidos, que é um país que tem uma estrutura sanitária muito complexa muito eficiente, apareceu um foco na região do meio oeste americano, em Iowa, na região de Illinois e na região de Iowa. O que aconteceu? Fechou o mercado em vários países, principalmente pela China, de importação de produtos de origem avícola. Então, ou seja, se você tiver um foco, esse foco pode ser um fator para você perder mercado. O Brasil penou quantos anos fora do mercado internacional dos principais compradores de carne bovina porque nós tínhamos a aftosa no Brasil. Isso atrapalhou o progresso da bovinocultura brasileira, pecuária de corte, por causa da presença da questão da febre aftosa. Hoje, o Brasil, num esforço integrado, o governo federal, os governos dos estados, o pecuarista que vacinou, que se preocupou em controlar essa doença, hoje nós estamos livres de febre aftosa com a vacinação. Então, o Brasil precisa dar uma atenção especial, nós temos que ter mais profissionais nessa área, nós temos que estar presentes nos principais eventos que ocorrem no mundo em termos de reuniões, de congressos, para os nossos técnicos estar sempre capacitados para enfrentar qualquer problema que porventura possa ocorrer no futuro. É fundamental para a sobrevivência do setor. Uma outra coisa importante que você viu ali é que muitas vezes, para você controlar o foco, você tem que fazer um abate sanitário, ou seja, tem que eliminar os animais daquela propriedade, da vizinhança dela, depende do tipo de grau de doença, do tipo da doença, você tem que eliminar. Era importante que o setor tivesse um fundo emergencial para pelo menos servir de seguro para repor ou para dar condições para aqueles produtores que porventura tivessem um foco na sua propriedade, tem condições de se manter no processo, ou trocar de atividade, partir para a criação de outros animais, onde não houver a possibilidade de criar o mesmo animal que tinha originalmente. Então, isso é extremamente importante. E agora que o Brasil começa a discutir a eliminação da vacinação da febre aftosa
É fundamental que ocorra isso. Se porventura no futuro, por uma questão ou outra apareça um foco, vai ter que ser eliminado uma quantidade muito grande de bovinos num raio de 5, 10 quilômetros, depende do que o agente sanitário programar. E para isso tem que ter um fundo para cobrir uma possibilidade de um desastre desse tipo. Investimentos em questão sanitária não é despesa, é investimentos. Nós temos que entender isso, ou seja, é muito, mas muito mais barato nós fizermos um trabalho preventivo do que, no fim, ter que atuar na forma curativa. Porque o desgaste para o Brasil, o desgaste na questão das exportações, o desgaste na questão do mercado interno é muito grande quando aparece um foco de qualquer uma doença dessa. Se nós olharmos hoje a situação dos chineses, é lamentável. Lá, centenas de milhares de produtores chineses devem estar numa situação extremamente difícil. Só que lá o governo trabalha, o governo tem recurso, com certeza vai achar um jeito de minorar os problemas desses produtores cujos seus rebanhos foram atacados pela peste suína africana. Aqui no Brasil, nós temos que ter cuidado, nós precisamos investir na questão sanitária. Um país como o nosso, que produz 13 milhões de toneladas de frango, 9 milhões e meio de bovino, 3 milhões e 600 de carne suína, é extremamente importante que nós tenhamos uma política implantada, uma política séria, com recursos, com técnicos capacitados que possam estar presentes, e nós fazemos um programa amplo de controle, seja o caso da peste suína clássica que está acontecendo hoje no Nordeste brasileiro, ou seja, prevenindo possíveis entradas de vírus ou de outros agentes patológicos de outras regiões, de outras doenças. Isso é fundamental para dar sustentabilidade à agropecuária brasileira.